Capítulo 289 Batalha pelas 100 Flores, 1. Embora os itens do primeiro andar não fossem os melhores, continham um dos 4 tesouros da Água da Lua. O ladrão do leque voador não deixaria essa bolsa de 100 flores passar. No entanto, nenhum dos 3 fez nenhum movimento brusco. O túmulo do grande pirata da Água da Lua estava cheio de perigo e eles não podiam abaixar a guarda em um momento crítico como este. O ancião baixo examinou o caixão de cristal e sua expressão tornou-se ligeiramente solene quando falou: os mecanismos aqui são muito mais profundos e perigosos. Os mecanismos nos quartos anteriores poderiam ser considerados brincadeira de crianças em comparação com os dali. Mestre, tome seu tempo. O jovem usando um brocado sorriu levemente e olhou para o caixão de cristal enquanto espalhava seu sentido espiritual para ajudar o ancião baixo. Sendo o discípulo mais talentoso do grande pirata da Água da Lua, ele obviamente aprendeu um pouco sobre os mecanismos. O tempo passou lentamente. Sendo um mestre de mecanismos, as habilidades do ancião baixo ultrapassaram as do grande pirata e ele conseguiu resolver mais de 50% na metade do tempo que levou para que o chá fosse feito. Uma fenda do tamanho de uma palma apareceu no caixão de cristal. Neste momento, o trio já conseguiu tirar alguns itens das laterais do caixão e estavam extremamente animados. Apenas o primeiro andar tinha recompensas que valiam mais do que especialistas normais no rank místico verdadeiro. Além da bolsa de 100 flores, o valor do primeiro andar poderia ser comparado a um cultivador normal do rank lord verdadeiro. De repente uma porta se abriu na praça e um jovem de cabelos azuis, com uma expressão solene, apareceu e caminhou lentamente. Esse acontecimento repentino fez o trio ficar surpreso por um instante. Depois de perceber que o recém-chegado era apenas um jovem no 7º céu, eles não podiam deixar de sorrir. O sorriso continha extrema crueldade dentro deles. Ha ha ha! Esse jovem é o da porta leste, o lado vencedor. O jovem usando um brocado lançou um olhar de divertimento para o ancião baixo e Zhaofeng. De acordo com o ancião baixo, a sorte da pessoa que entrou pela porta leste seria melhor. Leste era equivalente ao lado vencedor. O ancião baixo ficou em silêncio e depois suspirou com simpatia e piedade enquanto olhava para Zhaofeng. Embora o caminho de Zhaofeng fosse o mais afortunado, ele era muito fraco. Não valeria a pena ao ladrão do leque voador gastar qualquer energia para matar tal jovem, tudo o que ele precisava fazer era estalar os dedos. Zhaofeng entrou na sala e instantaneamente encontrou 3 pessoas resolvendo os mecanismos. O jovem segurando um leque deu-lhe uma forte sensação de perigo, mas Zhaofeng ainda calmamente escaneou seus arredores sem nenhum sinal de pânico. O quarto tinha 4 portas conectadas a ele. Estas portas representavam o norte, leste, sul e oeste. O lado leste em que Zhaofeng veio tinha a mesma impressão de palma que a sua. Isso significava que, enquanto Zhaofeng pudesse tocar a marca, ele poderia entrar no 2º andar. Cabelinho azul, você tem coragem de apostar comigo que você poderá escapar de mim antes de tocar a porta? O jovem usando um brocado abriu o leque de pêssegos em sua mão e sorriu. Em seu nível, matar um garoto do 7º céu era como uma brincadeira, e agora, ele só queria brincar com este júnior. Zhaofeng permaneceu inexpressivo. Na verdade, ele sentiu uma forte sensação de perigo do jovem à sua frente, mesmo que ele estivesse confiante de que ele tinha a capacidade de escapar. No entanto, Zhaofeng realmente não queria desistir dos itens do caixão de cristal com tanta facilidade, portanto, ele não fez movimentos precipitados. Neste momento, algumas figuras saíram da porta norte. Era o abutre de sangue ruim, a pessoa de vestes azuis e outros 2 piratas. Essas pessoas estavam sujas e desgrenhadas, mas sua aura era cruel, especialmente a aura que emanava do abutre, no qual chamou a atenção do jovem que usava um brocado.
Coincidentemente, esse momento era o ponto em que as matrizes perto do caixão de cristal atingiram o momento crítico. A aparência dos piratas fez o jovem que usava um brocado direcionar sua atenção para eles e ignorar Zhao Feng que estava apenas no miserável sétimo céu. Você? Ladrão do leque de pêssego voador. O abutre de sangue ruim não podia deixar de respirar friamente quando viu o jovem que segurava um leque. Ambos estavam no reino espiritual verdadeiro, mas a fama do ladrão do leque voador o superou. O ladrão do leque voador suspirou friamente. Embora ele não colocasse o abutre de sangue ruim em seus olhos, ele não o subestimou. O abutre e companhia fecharam cautelosamente no caixão de cristal. O ladrão do leque voador abriu seu leque e começou a balançá-lo ritmicamente enquanto uma frieza apareceu em seus olhos. A atmosfera tornou-se mais tensa, nenhum deles desistiria das recompensas do primeiro andar tão facilmente. Crack! De repente a porta sul se abriu e várias figuras saíram. O líder era o mestre Bi, cujo rosto estava manchado de preto e estava extremamente irritado. Atrás dele estava Bi Qiaoyu, o líder da família Bi, e outro especialista a meio passo do reino espiritual verdadeiro. Outro grupo que poderia afetar aqueles no reino espiritual verdadeiro apareceu. O ladrão do leque voador suspirou levemente e fechou o leque. Embora ele estivesse confiante para enfrentar os dois, era muito difícil matar todos eles. Neste momento, as três partes criaram um equilíbrio e Zhao Feng no sétimo céu foi ignorado por todos. Mestre Eun, Mestre Bi e Bi Qiaoyu olharam surpresos para o ancião baixo. Mestre Eun era o ancião baixo que no momento estava resolvendo os mecanismos e um sorriso amargo apareceu em seu rosto. Mestre Bi, Qiaoyu. A situação atual não nos permite ficar do mesmo lado. Zhao Feng entendeu quando ouviu isso. Mestre Bi mencionou que Bi Qiaoyu tinha aprendido de um mestre de mecanismos, embora ela fosse apenas um discípulo em nome. E agora, o mestre de Bi Qiaoyu apareceu na frente deles. Não é de admirar que os três passaram pelos mecanismos tão rapidamente. Eles tinham um mestre de mecanismos. Uma luz brilhou nos olhos de Zhao Feng. Pode-se facilmente adivinhar que o mestre Eun foi chantageado para vir e resolver os mecanismos. Todos, porque não decidimos como dividir o tesouro dentro do caixão de cristal entre nossos três grupos. O jovem usando um brocado conseguiu espremer um sorriso caloroso. Essa sugestão fez com que o mestre Bi e o ancião baixo soltarem um leve suspiro de alívio. O ladrão do leque voador era o discípulo mais talentoso do grande pirata da água da lua e aprendeu inúmeros truques que seriam dificilmente difíceis de encarar. Mesmo que os dois se unissem, eles só poderiam apontar para um empate na melhor das hipóteses. Depois de uma discussão, o lado do ladrão do leque voador receberia 50% das recompensas. O resto dos 50% seria dividido entre os piratas da água de sangue ruim e a fortaleza da água transversal. Como o mestre Bi e o abutre de sangue ruim não se opuseram, significava que eles concordavam. Quanto a Zhao Feng, o quarto grupo, ele obviamente foi ignorado pelas três partes. Quando eu conseguir a bolsa de 100 flores, matar todos vocês será tão fácil como mover as mãos. O jovem usando um brocado riu friamente em seu coração. A bela mulher ao lado dele também sorriu enquanto trocavam olhares. Quando eles obtiverem a bolsa de 100 flores, eles poderiam liberar um poderoso veneno dentro da praça que poderia facilmente matar aqueles cultivadores normais no ranco humano verdadeiro. A bolsa de 100 flores não se destacou porque era apenas um saco e os materiais não valiam tanto quanto as armas de nível espiritual. Se alguém não soubesse os usos da bolsa de 100 flores, seria melhor ter um item de nível mortal em vez disso. Portanto, mesmo com o óleo espiritual de Deus de Zhao Feng também ignorou tal coisa. O grande pirata da água da lua era um personagem de 100 anos atrás e com tantos itens, as pessoas não viram o mestre usar a bolsa de 100 flores, então provavelmente ele não entenderiam seu valor.
No entanto, a situação não foi tão suave quanto o jovem pensava. Os olhos da pessoa de vestes azuis mudaram ligeiramente enquanto olhava para a bolsa de 100 flores. Capitão de sangue ruim, esse saco florido é muito provável que seja o saco de 100 flores, um dos 4 tesouros da água da lua. A pessoa de vestes azuis enviou uma mensagem em segredo. O coração do abutre de sangue ruim mudou-se quando ele ouviu isso e entendeu a intenção do ladrão de sangue ruim. Ao mesmo tempo, do outro lado, a expressão do mestre Bi também mudou ligeiramente ao ver a bolsa de 100 flores, mas ele não disse nada. O ladrão do leque voador obviamente tinha subestimado os dois lados. A pessoa de vestes azuis era um mestre ladrão de túmulos, enquanto o mestre Bi morava na fortaleza da água transversal por um longo tempo e sabia coisas que outros não sabiam. Das pessoas presentes, apenas Zhao Feng não conhecia o valor da bolsa de 100 flores. O óleo espiritual de Deus bloqueou alguns dos outros itens. Há até uma garrafa de líquido sagrado de 100 flores no meio das coisas. Este líquido foi uma das criações secretas da seita perversa das 100 flores, e ajuda alguém a avançar para o reino espiritual verdadeiro e a transformar a força verdadeira em Ki espiritual verdadeiro. O jovem, usando um brocado, disse e dirigiu intencionalmente a atenção dos outros para uma garrafa azul. O coração de Zhao Feng ficou ligeiramente movido quando ouviu isso. O líquido sagrado de 100 flores parece ser uma versão atualizada da pílula espiritual de Muda. Bang! A pesada tampa do caixão caiu no chão e fez os corações de todos tremerem. No instante em que o caixão foi aberto, o mestre Yun rapidamente saiu do círculo. Quase ao mesmo tempo, 3 auras do reino espiritual verdadeiro surgiram no ar enquanto carregavam para o caixão. Bum! Esses 3 especialistas trocaram golpes sobre o caixão, e um poderoso poder foi gerado enviando o caixão de cristal voando, espalhando seu conteúdo em todos os lugares. Porque os 3 não estão lutando pelos itens de nível espiritual e, em vez disso, estão lutando pelo saco florido. Zhao Feng não entendeu. Todos vocês, caiam fora. O jovem, usando um brocado, abanou seu leque e enviou imagens de pétalas de flores em todos os lugares. Os 3 estavam lutando por esse saco florido. A maioria das pessoas restantes estava no meio passo do reino espiritual verdadeiro e fez o possível para bloquear a energia remanescente do confronto, além de coletar os itens espalhados. Avançar. Os olhos de Zhao Feng se iluminaram quando seu manto das sombras piscou e se transformou em um arco de relâmpago. Por causa de seu manto das sombras, que agora estava completo, e da herança do relâmpago, a velocidade de Zhao Feng não foi mais lenta do que a dos cultivadores comuns no reino espiritual verdadeiro. Em apenas algumas respirações, ele pegou várias armas nível mortal de nível ápice que eram todas comparáveis ao arco Luo e mais alguns outros materiais raros. Miau, miau. O pequeno gato ladrão também estava no meio do caos, feliz, enquanto coletava os itens. Líquido sagrado de 100 flores. A pessoa de vestes azuis exclamou enquanto lutava com a bela mulher de vestes florida pela garrafa azul. Esses 2 estavam ambos a meio passo do reino espiritual verdadeiro e, se fossem eles para obter esse secreto líquido sagrado da seita demoníaca das 100 flores, eles teriam 90% de chances de alcançar o reino do espírito verdadeiro. Este líquido sagrado de 100 flores pode me ajudar a chegar a meio passo ou até mesmo no reino espiritual verdadeiro. Os olhos de Zhao Feng se iluminaram enquanto ele carregava para a garrafa azul. Sua velocidade era ainda mais rápida do que a da pessoa de vestes azuis e da bela mulher de vestes florida. A diferença entre eles foi exibida instantaneamente. Seu bastardo, solte isso. A pessoa de vestes azuis estava tão enfurecida enquanto assistia Zhao Feng pegar a garrafa do líquido sagrado de 100 flores. A bela mulher de vestes floridas também estava cheia de frieza quando ela circulou seu ki de meio passo do ki espiritual verdadeiro e atacou Zhao Feng.